Então, tratamento, diagnóstico, saúde, alegria, tudo para cima, tudo de bom para você, tá bom? Bom, eu sou Isabel Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem, você pode e deve participar fazendo a sua pergunta aqui para os nossos doutores convidados, que hoje são o doutor Nabil Goraieb, que é cardiologista e médico do esporte do Instituto Dante Pazanese e do Hospital do Coração. O doutor Nabil também é apresentador de televisão, né, doutor? E eu e o doutor Nabil já fizemos televisão juntos, não vou falar nem quanto tempo, que é para não dedar a nossa idade. E eu estou recebendo pela primeira vez o doutor André Natan Costa, pneumologista do Hospital 9 de Julho. Bom, nós estamos com um cardiologista e com um pneumologista e nós vamos falar do quê? É fácil de concluir do que nós vamos falar, né? Pois é, nós vamos falar do cigarro, do coração e do pulmão, tá bom? Então, faça a sua pergunta. Bom, vamos começar aqui. Doutor Nabil, me perdoa, mas hoje vou começar pelo doutor Natan, tá certo? Porque acho que o pior é com o doutor Natan, né? O que o cigarro faz no meu pulmão, doutor? E como? Em quanto tempo? Então, na verdade, só faz mal, né? Se você pensar o que o cigarro faz, ele só faz mal pro pulmão. Uhum. Ele, na verdade, a fumaça do cigarro, logo que ela é inalada, ela já começa um processo inflamatório, desde as vias aéreas até os alvéolos, que isso vai causando uma série de alterações que vão mais para frente daqueles sintomas de falta de ar, de chiado no peito, que as pessoas que fumam há muito tempo têm, né? Só que, além da fumaça do cigarro causar esses problemas nas vias aéreas e nos alvéolos, ela também, dentro dela, você tem a nicotina que vai causar lá no cérebro a adicção, né? Que quer dizer, você vai ficar viciado naquilo. Então, ele caminha dois lugares, ele sempre vai fazer mal. De um lado, ele vai fazer mal para o seu pulmão, do outro lado, ele vai deixar você viciado naquilo que está te fazendo mal. Então, na verdade, o que o cigarro faz? Nenhuma boa notícia para você. Um belo estrago. E para o coração? O que o cigarro faz para o coração, doutor? Depois de tanta coisa ruim que ele fez para o pulmão, ficou pouco para o coração. Ficou pouco, né? Juntos os dois, está morto. O problema do cigarro no coração é aquela história que uma vez já contei. Depende do tipo de cigarro que você fuma. Se é de baixos teores, ele vai dar mais problemas cardiovasculares, do tipo infarto, derrame e impotência. Como ele falou, no pulmão pode dar outras doenças. Então você pode escolher altos teores, dá mais doenças de pulmão, câncer, um câncer de bexiga, etc. Então você pode escolher. Você quer ter impotência ou você quer ter câncer de bexiga, quer ter infarto ou quer ter derrame. Agora, realmente, o problema que existe mais é na meninada, que fuma mais do que os adultos hoje. Hoje nós temos mais meninas fumando do que os garotos, né? E mais jovens do que os indivíduos com mais idade. Com mais idade o pessoal já aprendeu, ou porque teve infarto, porque teve angina, ou porque teve alguma doença, já estão parando de fumar. Agora, a meninada não, vou falar assim, eu vou ficar doente só daqui 30 anos, então eu posso continuar Mas fumando. é bem por aí mesmo que a gente pensa. Eu sei, porque eu fumei 40 anos, entendeu? Deixa só lá na frente e vou pegar a doença. Para que eu vou parar de fumar? Eu tenho muito tempo ainda. Quando eu ficar velha, eu paro, que foi realmente o que aconteceu. Quando eu fiquei velha, eu parei. Mas a gente pensa assim, a gente pensa que não vai acontecer nada comigo, imagina, o cigarro foi uma coisinha à toa, vai fazer tanto mal. Então é difícil, né? É difícil convencer as pessoas que realmente o cigarro faz mal. E do outro lado você tem a propaganda dizendo o contrário, né? Exatamente. Assim, e é exatamente esse ponto, é super importante, tanto que a Sociedade Brasileira, tanto de pneumologia como de cardiologia, na verdade, o Ministério da Saúde já entendeu que o tabagismo é uma doença da infância. Eles consideram até uma doença pediátrica, porque o primeiro cigarro fumado geralmente é dos 12 aos 14 anos. É a iniciação da criança vai ser para o cigarro e às vezes até para outras coisas, né? A gente sabe que a maioria dos fumantes começou a fumar nessa idade, fumou o primeiro cigarro e às vezes junto com o álcool, né? Então são dois problemas juntos. E exatamente isso, a gente tem uma tendência de queda nas pessoas mais velhas, mas os mais jovens agora estão fumando cada vez mais. Então o intuito é exatamente ir para essa população, a gente tentar fazer a prevenção para essa população, porque a propaganda está voltada para eles.
né, a indústria do cigarro já entendeu que é esse nicho que eles têm que agir. Como eles estão perdendo espaço nos outros lugares, eles estão indo para esse Muito lugar. se falava assim, na hora que tirar a propaganda do cigarro, a Fórmula 1 quebra. Tiraram, não aconteceu nada. Quando vão fazer, quer dizer, na verdade, nós temos que tomar posições muito mais ativas e o governo tem obrigação. Não adianta ele achar que a sociedade está fazendo o seu papel, mas o governo tem que ser mais duro na vigilância, na prevenção. Eu gostei muito da lei que saiu agora aqui em São Paulo, que não se pode fumar em nenhum lugar recinto fechado, não adianta. E no Dante Pazanese, que é uma instituição pública das mais medalhadas do Brasil, se você estiver fumando nas ruas internas do Instituto Dante Pazanese, o segurança vai lá e vai te colocar para você fumar na calçada, fora da área do Instituto Dante Pazanese. E vai ser em todos os lugares. Então hoje não tem restaurante, metade fumante, metade não fumante. Quer dizer, como se a fumaça dividisse o ar, aqui não fuma. Acabou isso. E é importante que nós temos que fazer a guerra contra o cigarro. Não tem por que fumar. Não tem razão. Hoje, do que se sabe, no tempo do Humphrey Bogart, fumava, ninguém sabia que o cigarro matava. Ah, era chique, né? Era maravilhoso. Eu me lembro quando eu era menina que eu comecei a fumar. Eu fiz um esforço brutal para conseguir fumar, né? Porque era horrível, né? Era horrível, aquele negócio, que coisa horrorosa, tossindo, comer. Horrível, mas tinha que fumar. Era chique, era lindo, era lógico, socialmente. A minha mãe tem 80 anos atualmente, ela é linda. Mas se ela não tivesse fumado até os 70, ela estaria perfeita. Ela tem o rosto dela com as rugas do cigarro. Esse que é o grande problema. Para as mulheres isso é legal, né? A gente sempre fala isso quando vai falar para a mulher, convencer a mulher a parar de fumar. A pele, né? Porque a mulher que fuma, isso tem até estudo mostrando, mas eles falam que ela tem a aparência de 5 anos mais velha. 5 anos para uma mulher saber é bastante coisa, né? Com o né? rosto plissado, sabe aquela roupa plissada? Fica plissado. Exatamente. Mas por quê? Porque destrói o colágeno do rosto, então perde irrigação da pele, então a pele fica seca. A pele de fumante é horrorosa, ela é pálida, não é a pele de índio, mas é a cara pálida mesmo, e sem sangue. E ela tem uma cor de doença, então não tem jeito. Os médicos, é engraçado que eles olham pra gente, eles sabem se a gente fumou ou não, né? Um dia um entrou no estúdio lá na Rede Mulher e falou pra mim, você fuma? Eu falei, ué, como é que o senhor sabe, doutora? Ah, tá na cara, eu tô vendo que você fuma. Eu percebo, eu vejo na gengiva, eu vejo na pele, eu vejo não sei aonde. Eu falei, nossa, que horror, essa bandeira. O cheiro que é ruim, o cheiro é muito ruim. O cheiro da fumante é um negócio assim. Exatamente. E tem mais uma coisa. É broxante. Com relação ao cheiro. Tem o cheiro do cigarro, do fumante, e tem o problema do fumante não sentir mais cheiro. Ele começa a perder, né? Ele não percebe o cheiro dele. Eu, quando parei de fumar, descobri que a alface tem cheiro. Nem sabia. E sabor. E o gosto das coisas, né? Que muda também. Não tinha cheiro. Né? Bom, então, ó, o IOJP, que é o nosso amigo aqui do chat, lá do Japão, ele está dizendo assim, o cigarro disse, você me acende hoje e eu te apago amanhã. Legal, né? E o comandante Edgar, que é lá de Belo Horizonte, está perguntando, está falando assim, uma pergunta que não quer calar. Por que se permite a fabricação de cigarro? Se cigarro fosse proibido, seria melhor ou pior? Essa é uma discussão, na verdade, a mesma discussão que se leva para as drogas e outras coisas. A minha opinião é que poderia ser melhor se fosse proibido. Mas assim, você tem que proibir, na verdade, eu acho, a propaganda. Você tem que dificultar o acesso. Né? Você sabe que se você aumenta o preço, você dificulta o acesso. Se você diminui a propaganda, você dificulta o acesso. Então, se você não quiser proibir a fabricação, você pode dificultar o acesso. Você já tem lei que existe, menor de 18 anos não poderia chegar na padaria e comprar um maço de cigarro. O número de pessoas empregadas no fabrico do cigarro é uma coisa enorme. No Rio Grande do Sul tem cidades inteiras que vivem do tabaco. E além de exportar, né, eles têm assim, eles colocam isso como um problema social. É como a história da coca lá na Bolívia, né? Faz parte do faturamento do país.
a cocaína, a coca, a folha de coca. É um problema. Se você, Mas- de repente, corta isso, você vai desempregar muita gente. Não dá para parar de repente, mas tem que fazer Exatamente. alguma coisa, substituição. A política certa era substituir a agricultura do tabaco por uma outra agricultura que soja, sei lá, alguma coisa que pelo menos resolva. Como também os plantadores de maconha no Nordeste. Então, porque eles vão perder o emprego, o que vai fazer? Tem que parar, né? Não tem jeito. E essa mesma ideia da economia, eles falam também que, não, porque é importante a indústria do tabaco, né, e mesmo da manufatura, porque eles pagam muito imposto e isso volta para o governo, isso é Mas reinvestido. se você O que você considerar gasta as em doenças, saúde, né? exatamente, assim. Então isso sempre se sobrepõe. Você sabe o que você gasta em saúde para tratar o tabagista ou o paciente que ou tem infarto, ou tem um derrame, ou tem enfisema pulmonar, algum outro distúrbio, um câncer de pulmão, um câncer de bexiga, você gasta muito mais do que você recebe com o imposto do cigarro. Isso já é sabido. Olha, 60% dos internados em hospitais por doenças agudas, graves, tem como causa o cigarro. Então, só aí, imagina que bela economia que nós vamos ter na parte de tratamento, etc. Além do mais, a perda de consistência do fumante, ele tem uma diminuição de resistência física, ele trabalha menos, ele tem mais doenças, falta mais ao trabalho, quer dizer, nós vamos ter um indivíduo, e por isso que as grandes empresas hoje na seleção já põem, você é fumante e não é fumante. Se você for fumante e empatar com não fumante, pode ter certeza que você não vai ser contratado. Pode ser um gênio, mas não vai ser, porque você vai dar uma despesa enorme para aquela empresa. São 4 dias por ano, né? Tem uns lugares que falam que o fumante falta 4 dias a mais em geral por ano do que o não fumante. Se você pega isso numa grande empresa, um monte de funcionários, isso começa a fazer uma diferença grande. E o fumante ele tem a chance de ter infarto pelo menos em 10 anos antes do que o não fumante. Só pelo fato de ele fumar. Então ele já está bem impotente, com infarto, o que mais ele quer na vida? E as mulheres horrorosas com as pregas no rosto, quer dizer, onde nós vamos parar? Então eu acho que não tem nada de bom o cigarro. Mesmo os dias depois sempre vai um cigarrinho, pode-se usar outra coisa depois também, não precisa ser o cigarrinho. Pois é, né? Agora, eu quero saber uma coisa. Por que cigarro dá infarto, afinal? Porque ele tem várias coisas que ele produz. Ele aumenta, por exemplo, a colesterol ruim, o LDL. Diminui o bom, o HDL. Isso está bem claro cientificamente. Além de tornar a mucosa ou a pele interna dos vasos sanguíneos o que a gente chama instável, o endotélio. Então é muito fácil o indivíduo ter uma instabilidade e ter um infarto. Outra coisa, ele aumenta a agregação das plaquetas, isto é, seria como se fosse falar em espessura do sangue, se torna um pouco mais espesso. Então ele não tem nenhuma vantagem do ponto de vista cardiovascular, ele é só problema, se provoca espasmos, que é estreitamento dos vasos sanguíneos. Por isso que o fumante inveterado tem gangrena nas pernas e tem impotência. Por que ele tem impotência? Porque não vai sangue para o pênis dele, ele vai ficar bandeira meio pau, vai fazer o quê? E isso e não tem jeito, hein? Se você está namorando um fumante com pouca idade, se prepare quando ele tiver mais idade, viu? Você vai ter um enfeite em casa. Um enfeite, que horror, navio. Que horror. Agora, doutor, por que dá câncer do pulmão? Então, porque ele tem uma série de componentes carcinogênicos. O que é isso? Eles vão lá na célula, causam uma série de distúrbios que ela vai crescer, só que quando ela crescer e se dividir, ela vai se dividir de um jeito errado e vai virar um câncer, ou vai virar um tumor, uma neoplasia. Então, dentro do cigarro, que são mais de 4.500 substâncias que quando você inala, você está inalando mais de 4.000, dentre essas, você sabe que tem pelo menos umas 50 que dão câncer. Então, dar câncer, o que é? Você estimular uma célula a crescer, se dividir de um jeito errado, que ela vai virar uma célula neoplásica, que vai ter um crescimento indefinido e vai virar uma neoplasia. Não, o teu programa é de saúde, de alegria, agora estou só falando de coisa ruim aqui. O cigarro... Bom, mas o negócio é o seguinte, o que a gente pretende aqui é falar mal do cigarro mesmo, né? Porque, afinal de contas... Né? Se o pessoal quer morrer, puxa vida. E é difícil, eu sei, porque eu fui fumante até outro dia. Entendeu? Então a gente não acredita que o cigarro faz mal. Não adianta. Você fala, você vê na televisão, mas o fumante não acredita. Porque o vício é mais
forte, Agora, né? A dependência da nicotina. Mas hoje a gente tem esses tais medicamentos, né? Que ajudam. Além dos medicamentos, também tem programas de ajuda ao fumante, porque o fumante é considerado um doente. Ele não é um sujeito ruim porque fuma, ele é um doente que precisa de ajuda. E essa ajuda precisa ser feita por programas com a ajuda de psicólogos, psiquiatras, se for o caso, medicações que agem nos centros que levam à dependência do cigarro, que é o mesmo centro da cocaína, da heroína, é o do cigarro. Quer dizer, existe uma dependência química, muitas vezes você não deixa de fumar porque não quer, porque realmente você depende daquilo quimicamente. Então, é um dependente químico, como é da cocaína, da maconha, da heroína. Então, o que nós precisamos, na verdade, é sempre levar em conta que nós precisamos auxiliar, ajudar o fumante e não jogar pedras nele. Nós temos que jogar pedras naqueles que facilitam e favorecem o aumento do vício na população, principalmente a população mais jovem, que gasta um dinheiro bobo nisso daí, porque está tocando fogo no dinheiro. Pois é, a Mel, aqui de São Paulo, entrou na linha direta e está dizendo assim, mas a impotência não é resolvida com Viagra? Bolas. Não, pode ser resolvida, mas o problema da doença que leva à obstrução das artérias dos genitais é uma doença grave que muitas vezes o Viagra não vai resolver. Realmente, o Viagra resolve problemas não tanto físicos, mas psicológicos. O Viagra serve muitas vezes como uma segurança para o indivíduo, porque ele é um vasodilatador. Se existem as artérias genitais obstruídas por aterosclerose, por gordura, o Viagra não vai conseguir dilatar tanto assim. Então, realmente, se você conhece alguém que fuma muito e está com problema, o Viagra não vai ser uma solução. E além de que custa caríssimo. Né? E não é a ideia, né? Assim, é caríssimo. A ideia não é você usar uma coisa que vai causar uma doença que depois você vai tomar um remédio, né? Já que a gente está falando disso. E não é só a impotência. E não é só a impotência. Talvez você não tenha fôlego nem para você conseguir o ato sexual, porque você pode ter o Viagra, mas aí você não vai ter fôlego para conseguir. Então, assim, não adianta. Aí você vai usar uma bombinha, né? Você vai usar um broncodilatador, o Viagra, aí depois você toma um AS para não infartar, quer dizer assim, aí você vira um coquetel, né? A ideia não é essa, né? A ideia é você ter uma vida saudável. E acho que é importante falar isso, que assim, a gente fica falando um monte de problema, fica falando um monte de coisa do cigarro, mas falar que assim, os benefícios de parar, porque a gente às vezes fica batendo e fica criticando muito quem fuma, né? A gente pode ter uma postura que é de auxiliar, exatamente essa, de acolher e não de simplesmente você ficar excluindo. Você acha que você tem que dificultar o acesso, essas políticas de não fumar nos lugares, não vender para menor, aumentar o preço. A gente sabe que quanto maior o preço, menor o consumo, isso em qualquer país do mundo. Agora, se você tem um amigo, um parente, uma esposa que é tabagista, você precisa auxiliar. Você precisa explicar, por exemplo, olha, você para de fumar hoje, daqui a 5 anos o seu risco de ter um infarto caiu muito. Depois de 15 anos, ele quase é o mesmo de quem nunca fumou. Seu risco de ter um câncer de pulmão, depois de 10, 15 anos, diminui quase pela metade. Seu risco de ter uma úlcera no estômago começa a diminuir na hora que você não acende. Sua pressão arterial cai, seu batimento cardíaco diminui. Então, assim, tem um monte de coisa que é boa de parar. Não é simplesmente porque você vai morrer depois, mas o bem-estar de parar de fumar é isso que você falou. É super importante. Manter a qualidade de vida, Exatamente. né? Porque você vai perdê-la mais tarde, fumando. Fala, Nabil. Uma paciente me perguntou uma coisa muito interessante. O arguile, o arguile tem algum problema semelhante. Aquilo lá que os árabes usam está em moda. Somente em São Paulo aqui tem um monte de lugar que se faz isso. É bom e importante lembrar que a substância que é colocada no arguile, em geral, é uma substância absolutamente sem nenhum problema. É como se fosse chimarrão, vai. É uma pedra que é um comprimido de uma substância que só dá aroma. Agora tem alguns que estão colocando fumo, então aí vira o mesmo problema. E a maconha também quem fuma maconha também pode ter problemas como se fosse do cigarro, porque ela também a temperatura também é alta na combustão a combustão, o papel que se queima, as outras coisas que vão junto. Então é importante lembrar
que existe problemas, é importante fugir do problema. Para que vamos arrumar mais encrenca, né? Agora, a maconha faz a mesma coisa que o cigarro no pulmão da gente? A maconha não é o contrário? O cigarro contrai, a maconha dilata? Como é que é? Tem até estudo falando do poder broncodilatador da maconha, mas o problema é que é o seguinte, aí seria de um dos componentes dele, mas não da maconha fumada, porque o fumo, qualquer fumo orgânico, ele causa uma alteração inflamatória no pulmão e pode causar o broncoespasmo, a falta de ar, o chiado. Então é a mesma coisa que fogão a lenha, uma causa de bronquite crônica é o fogão a lenha, essas pessoas que trabalham em carvoaria vão ter umas pneumopatias crônicas, a mesma coisa que o cigarro. Então quem fuma maconha está predisposto a ter essas alterações. Agora, o que se fala é que quem fuma maconha fuma menos cigarro do que quem fumaria. Então os estudos não conseguiram comprovar exatamente esse mal por conta do pequeno número de cigarros que em geral você fuma. Agora se não fuma só maconha, ele fuma cigarro. Fuma cigarro também. Então é difícil você ainda não tem os estudos que jurem, que comprovem. Agora sim, logicamente, você está inalando um fumo orgânico junto com o papel que está sendo queimado. Então, sem dúvida, você vai estar gerando um mal para o seu pulmão. Não tem jeito, não dá para escapar. A Júlia está perguntando aqui na linha direta se o cachimbo, o charuto e o cigarro, o mal é o mesmo, é igual. Assim, você pode não ter uma alteração tão grande no pulmão, porque você, em geral, você não traga essa fumaça. Você acaba tragando uma parte, mas assim, risco de câncer. Exatamente, você tem a absorção pela boca, o risco de câncer de boca, câncer de base de língua, câncer de cabeça e pescoço é aumentado de qualquer jeito. Então você pode não ter um paciente que vai ter uma alteração pulmonar tão grande, apesar de que ele vai ter também, mas a alteração local é tão ruim quanto o cigarro. Eu acho que é uma discussão também muito parecida com a história do rapé, né? Lembra do rapé antigamente? Era chique, né? Usar o rapé para ficar coçando o nariz. Temos que ter cuidado. Tem certas coisas que a medicina hoje moderna, chegando ao genoma, está mostrando que tem muita coisa para ser mudada, muita coisa que antigamente era boa, hoje a gente sabe que não é tão boa assim. Aquela falsa impressão de que não faz nada está mudando. É importante isso porque nós queremos chegar aos 100 anos inteiros e em condições de cabeça e corpo normais. Nós não queremos chegar aos 100 anos, queremos chegar como a Dercy chegou. A Dercy Gonçalves foi uma festa, ela é um milagre. E não fumava, né? Ela é um milagre, mas ela teve câncer, teve infarto, ela teve tudo e sobreviveu. E ainda pediu para morrer enterrada de pé, que é uma coisa... é o segundo caso que eu conheço que quis ser enterrada de pé. Bom, tem um monte de perguntas interessantes aqui no chat, inclusive sobre incenso. Já vou fazer suas perguntas, mas espere um pouquinho, porque depois daquele intervalinho a gente vai e volta. Rick e Hugo não queriam estudar. Passavam o dia todo na rua. Mas aqui em Teresina, a escola não desiste das crianças. Eu queria saber por que o Rick não foi hoje à escola. A comunidade e os professores se unem para cuidar de cada aluno. Você vê a presença do pai, associação de moradores, dos funcionários. E hoje eu não sei dirigir sem a participação do conselho escolar. Eu passei a ver com o conselho que nós mães temos que estar mais presente, né? Porque isso é importante. Hoje, Rick e Hugo são colegas na mesma classe e descobriram a alegria de aprender. A minha mãe fica orgulhosa de mim e assim eu vou seguir em frente. Apoiar os conselhos escolares, garantir a frequência e o desempenho dos alunos, metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Faça parte você também. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É nóis. Pode chegar. É pra firmar. É pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução.
pra mudar o mundo. Quer estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes e peso da música já estão usando o Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical ISO. Para medir a aprendizagem dos alunos do ensino básico, o Ministério da Educação passou a usar um novo indicador, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o resultado da combinação das notas da Prova Brasil e das taxas de aprovação dos estudantes. O primeiro IDEB brasileiro apurado em 2005 nas séries iniciais era 3,8, muito distante da média 6 dos países desenvolvidos. Agora a distância diminuiu. Em 2 anos, o novo IDEB brasileiro apurado em 2007 saltou para 4,2. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Conheça o IDEB do seu município e da sua escola e saiba como participar para melhorar a educação dos brasileiros. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Educação de qualidade, compromisso de todos. A represa é presa, presa com água. É feita de pedra pesada com 1000 toneladas de água. Lá embaixo, os peixes, cascudo, cará, carapeba, brincam de esconde-esconde se intocando nas pedras. Desce a correnteza correndo, descansa na represa e cai pelo caidor fazendo cócegas nas pedras. A água de baixo, temendo a água de cima, faz onda para escapar fugindo para outro lugar. Sobre a estreita ponte, o danado do vento vem assustar a gente com seu sopro violento. As árvores nas beiras se seguram na areia, temerosas não querem ser levadas pela força da correnteza. Da minha janela vejo esse mundo. Um mundo dentro do outro, presos na muralha da represa. Eu sou a Carla, escrevi essa poesia. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Olá, é o seu programa Só Saúde, no seu segundo bloco. A nossa conversa hoje aqui é sobre o cigarro, o coração e o pulmão, né? E o doutor Nabil, que está aqui, disse que eu falei na abertura que nós só falamos de saúde, mas que hoje está um esculacho esse programa, um arraso, só falando mal de cigarro. Bom, mas é uma tentativa de fazer você, fumante, né, se conscientizar que realmente cigarro é uma fria. Bom, e eu tô aqui com muita alegria com o Dr. Nabil Goraeb, que é cardiologista, é médico do esporte, lá do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que você sabe é uma referência, né, em cardiologia no Brasil, no mundo, talvez? No mundo, né? E do Hospital do Coração também. E estou também com o Dr. André Natan Costa, que é pneumologista do Hospital 9 de Julho, né? O Marcelo estava aqui na linha direta perguntando qual era o nome do Dr. André Natan Costa, tá? Ele pediu o telefone, mas a gente não pode dar telefone de médico. O CRM não deixa, então não posso dar, tá? Mas você, depois a gente te dá um e-mail. Depois a gente te dá um e-mail, tá bom? Bom, antes de continuar essa conversa que tá ótima, eu quero falar para você que hoje eu vou sortear livro. Então é assim, você já sabe, você tem que mandar um e-mail para mim, o primeiro e-mail que chegar completinho, eu vejo pela hora da caixa de entrada, completinho, com nome, endereço, CEP, tudo bonitinho para eu poder mandar o livro pelo correio, ganho o livro. Hoje o livro é Todas as Mulheres São Bruxas, que é o meu penúltimo livro, né? Diz que não pode falar penúltimo, né? Não, pode falar último, pode falar penúltimo. Penúltimo pode, não pode falar é último.
Tá certo. Então, tá ali na sua tela para você a capa do livro, e é o Todas as Mulheres São Bruxas. Esse livro você não vai achar na livraria porque esgotou. Bacana, né? Vai sair segunda edição esse ano ainda, mas eu ainda tenho, eu mando para você de presente, de graça mesmo, não paga nem correio, tá bom? Então, tá. Então, vamos continuar a nossa conversa aqui, que é o seguinte, olha, tem umas perguntas legais aqui. Primeiro, a Mel, que está na linha direta, está perguntando se fumar 1 a 3 cigarros por dia vai fazer mal. Eu acho que o Natan também pode dizer sobre isso. Na verdade, você comparar com não fumante, faz mal. Agora, de um grande fumante, é menos mal. Então, aquela história, quem rouba um radinho de pilha, quem rouba o carro, é ladrão. Não tem jeito. Então, se é um fumante de 3 cigarros ou de 30, é ladrão. Então, o problema é esse mesmo. Então, nós temos que levar em conta que deve deixar de fumar. Agora, não, fumo de vez em quando. O problema é que ninguém fica no de vez em quando. Quem toma uma taça de vinho hoje, vai todos os dias, vai passar para 2 por dia, no fim vai passar para uma garrafa por dia. Então, o ser humano, ele não tem controle. Se você é um sujeito disciplinado, um alemão da gema, que sabe controlar suas emoções, então tudo bem. Mas quanto menos fumar ou se deixar de fumar, seria melhor. Você não fica na coisa de fumar pouco. Você começa a fumar um pouco mais, depois um pouco mais, e depois já está fumando um monte. Eu vou te dar um beijo só hoje. Eu vou dar um beijo só. No fim, você vai dar um beijo. É por aí. Não, é difícil para burro isso. É importante falar isso, porque a nicotina, ela causa o vício, né? Assim, é isso que o Dr. Nabil já falou, que assim, ela age no mesmo lugar que a cocaína, que a heroína. Então, ela tá lá para viciar você. Então, você fala, eu fumo 1 ou 2 cigarros. Agora, se você tiver uma genética um pouquinho mais, com uma tendência um pouquinho maior ao vício, a gente sabe que de 100 pessoas que experimentam cigarro e começam a fumar mais frequentemente, 60% delas, né, mais da metade, vão ficar viciadas. Assim, ele nasceu para isso. Tá lá para isso, tá lá para te deixar viciado, para você querer mais e mais e mais depois. Então essa história de fumar 1 ou 2 é isso mesmo, faz mal, mais mal do que quem não fuma, e tem o risco de você, de repente, se ver viciado comprando um maço inteiro de cigarro para fumar. Bom, também tem uma pergunta aqui, várias pessoas perguntando se o incenso também faz mal. Que alguém disse que leu em algum lugar que o comandante Edgar, que diz que leu que um incenso equivale a 3 cigarros. Como é que é isso? Eu não sei, eu não tem nenhum estudo que me fale sobre isso, mas se você considerar que você põe um incenso do dia, abre a janela, abre as portas, não é uma coisa tão dramática como você pôr o cigarro na boca, direto para o pulmão. É um pouco diferente. E se um dia descobrirem que o incenso também causa câncer, nós vamos saber e divulgar. No momento, eu não sei se o Natan tem alguma informação técnica sobre isso? Não, é exatamente isso. Assim, como você está num ambiente aberto e aquela fumaça não está sendo inalada diretamente, se você estivesse inalando o incenso, se você fumasse o incenso, ele poderia fazer mal. Agora, num ambiente aberto... O guru que fica com o incenso ligado o dia inteiro, aceso o dia inteiro, eu não acredito que seja assim uma situação tão dramática como é o tabaco. O tabaco está super estudado. O incenso não é estudado. Aliás, nós nem sabemos de onde vem o incenso, porque você compra incenso, você compra de pacote, né? 20 incensos custa R$1, R$2. Então, você compra, usa hoje, ou quando teve a dengue, então põe aquele incenso que espanta o mosquito, outro que não sei o quê. E o cigarro tem esse problema do ambiente, ó. O comandante Edgar, que era comandante de aviação, né? Ele fala assim, ó, quando eu voava, as panes de pressurização eram provocadas pela borra da nicotina que entupia todo o sistema. Com certeza. Imagina! Eu sei, porque eu fui morar num apartamento onde morou um irmão meu que fumava, assim, o Alvan, né? Ele morreu de câncer do pulmão. Ele fumava 70 cigarros por dia, um absurdo. E então eu mandei pintar o apartamento antes de mudar. Eu pintava de branco e o amarelo ficava na tinta. Teve que começar tudo de novo, raspar as paredes e pintar, porque tinha tanta nicotina nas paredes que vazava.
Por isso que hotéis eles Quer fazem... dizer, é uma loucura você pensar isso, né? Não fumante, não tem um hotel que é andar de não fumante, porque... E carro de fumante, você já entrou em carro de fumante? Você não Tem consegue cheiro de ficar muito cigarro. tempo. Não tem jeito, né? Aliás, É uma poluição danada. Agora, eu quero saber uma coisa. O que acontece com o fumante passivo? O cara que está do lado do sujeito que fuma. Ele sofre, ele não sofre igual, mas ele sofre como o fumante. Por exemplo, quem tem asma sofre muito mais quando está do lado do fumante. A gente sabe que criança que tem asma, que tem os pais que fumam, vão ter mais exacerbação, vão mais para o hospital, vão ser mais sintomáticas, vão ter mais falta de ar. Então, a pessoa que está do lado, quem já tem, por exemplo, quem foi um fumante e tem enfisema e convive com alguém que fuma, é um fumante passivo, também vai ter mais falta de ar, vai mais para o hospital. Então, o fumante passivo, ele também está sujeito às alterações do fumante ativo. Menos, mas também está. Então, o pai de família, a mãe de família que está lá fumando seu cigarro e acha que estou fazendo mal para mim, mas deixa que eu me cuido, se tem um filho em casa, ele vai ter mais infecção respiratória, porque assim, o cigarro, ele altera todo o processo do pulmão, de você conseguir eliminar bactérias e vírus, né? Quando você inala a fumaça do cigarro, todo esse processo de defesa ele é diminuído. Então, você facilita a infecção mesmo. Então, a criança, o filho de pais fumantes tem mais infecção de vias aéreas. É importante lembrar que a grávida fumante ela vai deixar os efeitos no bebezinho na barriga lá, hein? Ele vai estar recebendo as mesmas drogas que você está recebendo fumando, ele vai receber. Então você já traz um problema de nem nasceu, já está sofrendo os efeitos do cigarro. E nasce pequeno, nasce doente, nasce prematuro, né? Tem todas as alterações do cigarro. Baixo peso com risco de doenças cardiopulmonares já durante a gravidez. Então olha só que quantidade de problemas. Até agora ninguém elogiou o cigarro. Por que será? Porque não dá para elogiar, infelizmente. Nem como companheiro das más horas ou das péssimas horas, não serve também. Bom, e o Tavinho está perguntando se esse programa de parar de fumar sem um acompanhamento psicológico... Ele estava falando lá em cima também, parar de fumar fumando. Eu não sei que programa é esse. Ele pergunta se sem um acompanhamento psicológico resolve. Alguém conhece esse programa? Não, existem programas que você faz apoio. Esse programa, porque nós falamos para o paciente o seguinte: você quer parar de fumar, a primeira coisa tem que ter vontade de parar, senão nenhum programa funciona, não adianta. Vai gastar dinheiro à toa com os remédios novos que tem, etc. O que importa, o que eu mando fazer há mais de 35 anos de formado, né? Então a gente aprendeu a fazer desmama do cigarro. Você fuma hoje, nas 24 horas, você fuma 2 maços por dia, você tem 8 horas de sono, então sobraram 16 horas. 40 cigarros em 16 horas dá quase 3 por hora. Então você passa a fumar nessa semana 1 cigarro por hora. Na semana que vem, 1 cigarro cada 2 horas. Na outra semana, 1 cigarro cada 3 horas. Vai desmamando. Com um mês e meio, em geral, a pessoa já não tem tanta voglia, né, como fala o italiano, de continuar fumando. É uma das maneiras de desmame sem necessidade da presença do médico. Agora, se estiver sentindo dificuldade, peça ajuda. Não tem necessidade de sofrer sozinho, não. E tem jeitos eficientes, né? Esses medicamentos também. Como é que... Porque eu não sei, mas dizem que esses antidepressivos que ajudam a parar de fumar, como que a base de bupropiona, né? Diz que faz o mesmo efeito no cérebro que o cigarro. Quer dizer, você vai trocar uma dependência por outra? É isso que acontece? Não é essa ideia. Porque assim, a nicotina, ela causa um tipo de dependência e o medicamento serve exatamente para você se livrar dela. O mecanismo dos neurotransmissores, dos receptores é diferente, né? Então, um é o antídoto do outro. Isso precisa ficar bem claro, né? Tanto essas medicações novas, elas atuam como você perde o prazer da nicotina e você perde a fissura que a nicotina dá. Então, ao mesmo tempo que você não vai ter aquele desespero de fumar, quando você fumar, você não vai ter prazer nenhum. Porque a nicotina, ela causa um prazer, diminui a ansiedade, dá uma acalmada, aquela coisa que o fumante fala, fumei um cigarro e dei aquela relaxada. A nicotina tem isso, né? Ela vicia
por mecanismos locais e também porque você libera serotonina, dopamina, noradrenalina ali no centro de prazer do cérebro, né? Então é lógico, se você sente um prazer em fumar, você não vai falar que não. Só que esse prazer, ele é suplantado pelos malefícios que ele faz, né? Então essa eu acho que é a principal ideia dos medicamentos. Agora, quanto ao acompanhamento, assim, a gente sabe que mais da metade dos fumantes, eles tentam parar pelo menos uma vez por ano. Só que menos de 5% conseguem sozinho. Por isso que é importante o acompanhamento, né? E esse fumante que volta a fumar é quase 60% em um ano. Ele para durante um ano e depois de 60% volta a fumar pelas circunstâncias. Às vezes o companheiro, a companheira fuma e ele não consegue largar. Não, então ele fala assim, eu vou fumar só um cigarro hoje. Não, é que nem a alcoólatra, né? Alcoolista hoje, não pode falar alcoólatra, que se tomar uma dose de bebida, volta, desencadeia tudo de volta. E o cigarro é parecido, né? Eu acho que é assim também. Agora, é o seguinte, o Marcelo mandou um beijo pro Dr. Natan aqui. Tá bom, Marcelo, ele fica cobrando. Meu beijo você mandou? Então, tá mandado o beijo do Marcelo pro Dr. Natan. E também a Miriam está assistindo a gente. A Miriam é a esposa do Dr. Navio. Beijo pra Miriam. Olha aqui, ela quer ganhar o livro, viu? Ela é uma bruxa, não foi ganhar livro. Bom, eu tenho que falar uma coisa que eu esqueci. Eu queria falar no começo do segundo bloco, mas passou. Esse programa que eu estou fazendo hoje é o nosso programa número 206 aqui na UTV. E hoje, dia 23 de julho de 2008, faz um ano que a gente começou o programa Só Saúde aqui na UTV. Parabéns. Primeiro aniversário do Só Saúde, né? Bom, eu fiquei 13 anos na Rede Mulher de Televisão, fiz 1.427 programas de saúde feminina. Na Gazeta fiz uns 600. Na Condição de Mulher, na Rede Mulher, eu fiz 425. Bom, eu sei que outro dia eu fiz a conta, somei todos os arquivos que eu tenho, tudo arquivadinho, roteiro, tudo. Deu 4.000 programas, estava chegando no 4.000. Quando eu chegasse no 200 e pouco aqui na UTV, eu chegaria no meu programa 4.000. $1.000 cada programa. Fiquei milionária, né? Que maravilha. Bom, na televisão brasileira, $1.000 é mais fácil você pagar para a televisão do que receber. Essa que é a dura verdade das pessoas que, como nós, né, Nabil? Fazemos um bom trabalho na televisão, mas não somos estrelas, né? Aí é que tá. Precisa ser estrela para conseguir ficar rico na televisão. Mas a gente se diverte muito, faz bons amigos, como a Norma Portal, que está aqui no Brasil e está no estúdio hoje com a gente, mais uma vez, para me dar muita alegria, né? Então, é isso aí. Bom, então, se a gente tem tanta dificuldade para parar de fumar, se a maioria dos fumantes, um ano depois, volta a fumar, o ideal seria nunca começar, né? Por que não se investe nas crianças, então? O doutor Natan estava falando que já se considera uma doença pediátrica porque o pessoal começa a fumar muito cedo. Tinha uma pessoa aqui, a Júlia, perguntando também por que os jovens começam a fumar muito cedo. E o que acontece aí? É autoafirmação? É autoafirmação. Tá bem claro isso para nós médicos, que existe uma necessidade de autoafirmação, de independência, saber que os pais são contra, então eu vou fumar só porque meu pai é contra. Quer dizer, uma série, é lógico que a pessoa não fala, eu vou fazer isso por causa daquilo, mas o íntimo dela, o subconsciente, trabalha nesse sentido. E é esse o problema, você tem que conquistar a garotada para que eles deixem de fumar. Uma das maneiras é praticar esporte. Praticando esporte não combina esporte com cigarro. Então você põe os teus filhos para fazer atividades físicas, praticar esporte, quer dizer, que eles escolham o esporte, gostem de fazer esporte. Com isso ele vai estar longe do cigarro, com certeza. É isso mesmo, é a ideia da transgressão, né? O adolescente,
a criança que está entrando adolescente quer transgredir as regras e assim, o cigarro, querendo ou não, é geralmente imposto pelo pai, que é uma regra que não pode fumar, então ele até se impõe no meio, o que fuma é o mais malandro, é aquele ali que tá, então as meninas olhar, olha, ele fuma, tal. Só que assim, se a gente, isso muito, da onde vem? Vem da cultura que é imposta antes pelo filme, agora pela propaganda. Então se a gente consegue que assim, fique claro para todo mundo que ele não é malandro, ele é tonto, assim, o cara que fuma, a menina vai olhar e fala, meu, o que eu quero com esse cara? Não quero nada com ele fuma, ele é tonto. Ele não é malandro, ele não é mais homem do que os amigos. Então, legal é o cara que tá lá jogando bola, legal é o cara que pega onda, legal é o cara que vai fazer alguma coisa, que vai andar de bicicleta, e não é o cara que fica num cantinho fumando um cigarro. Agora, então, eu acho que esse que é um ponto. Na França e nos países, alguns países europeus, a França é um dos lugares onde mais se fumava. E na Espanha também, onde mais se fuma. E a política governamental já está acabando com isso, está brigando pesado. E as moças, principalmente o sexo feminino, é de maiores quantidades de fumantes, principalmente na Europa. Bom, e tem uma pergunta aqui também, olha. Essa aqui é interessante, é da Mel, de São Paulo. Ela pergunta se os médicos presentes já fumaram. Doutor Natan, acho que não, né? Não, eu já fumei, eu já experimentei, já experimentei. Realmente eu não gostei, mas assim, eu não vou mentir, eu já experimentei, achei muito ruim. Tava até conversando ali fora antes de entrar aqui, que eu achei ruim. Eu sou um sortudo, na verdade. Mas foi exatamente nessa fase, na hora que você vai querer impressionar alguém, porque você acha que vai impressionar. Eu acho que cada vez mais a gente descobre que você impressiona por outras maneiras e não por essa. Esse é um jeito de você não impressionar. Mas na época, realmente, eu não... Eu fumei na faculdade, quando entrei na faculdade e parei, quando fui fazer um congresso nos Estados Unidos, já estava com 20 anos de formado, o guarda pôs a gente para fora, ficamos na calçada, não podia entrar nem no congresso de cardiologia em Washington. Aquilo me deixou traumatizado. E depois de 10 anos eu ganhei um câncer de intestino graças ao cigarro, porque ninguém tinha essa doença na minha família. Que foi curado, graças a Deus. Foi, eu me lembro disso aí, Nabil. Já faz tempo, né? Faz 15 anos. Então, 15 anos, pois é, quanto tempo. E outra coisa que perguntam aqui é se o cigarro emagrece, porque eu já vi muita menina com essa loucura de ficar magra, que nem as modelos, essa coisa que vira anorética, bulímica, todo esse horror, que é outro horror, além do cigarro, começar a fumar para emagrecer. Emagrece. Assim, a nicotina diminui a fome, né? É verdade, ela dá a sensação de saciedade. Então, saciedade, ela perde a fome, ela já não sente o apetite, né? Porque as glândulas da língua, elas se tornam, também elas se diminuem de tamanho, então ela não sente sabor na comida, não tem muita vontade de comer. E fica uma coisa, é efeito colateral do cigarro para emagrecer, não é um benefício, não é remédio de emagrecer, não. Pois é, né? Mas o pessoal acha que é. Agora, então o contrário também é verdade? Quando se para de fumar, você necessariamente engorda? Na clínica a gente tem visto, e o Natan também deve ter visto isso, a média de engordar quando para de fumar sem nenhum controle é em torno de 7 a 8 quilos. Mas isso é importante. Quando alguém vai parar de fumar, que está fazendo tratamento cardiológico ou clínico, eu encaminho para nutricionista, já aproveitar a minha esposa Miriam, que é nutricionista, faz uma reeducação alimentar justamente para evitar que ganhe peso, porque a fome vem doida. O sabor da alimentação fica muito gostoso, as comidas ficam maravilhosas, você sente cheiros, você sente sabores, então é um conjunto que abre apetite, não tem jeito. Então é importante controlar, você já avisar, você vai ter um apetite de leão. Então mude sua alimentação, passa na nutricionista, faça algum tipo de controle, porque você deve ter sentido fome bárbara, né? Na hora que você para de fumar, a fome a tendência é quando você está com vontade de fumar e comer. Essa é a tendência. Agora você não pode trocar uma coisa pela outra, você vai na né? geladeira. Mas eu que só aqui tenho o privilégio de conversar com tantos médicos, eu fiz o seguinte, tinha vontade de fumar, tomava água. Mas tem gente que pega o chiclete, uma bala, uma água, tem vários jeitos. A ideia é mudar o hábito, né? É mudar para um hábito mais saudável. Passar mudar vontade, o apoio que você tem. Esquece, mudar o apoio que você vai ter. Porque fumar é uma coisa que dá vontade e logo passa. A vontade passa logo, não é uma coisa que você fica com vontade de fumar o dia inteiro. Você não fica, você esquece. Tá no computador fazendo coisas, mas você dá vontade de fumar. Bom, esquece. O Drauzio, no programa que ele fez para a Globo, aquela vez sobre parar de fumar, foi muito interessante. Ele bateu muito nessa história que vocês falaram da água.
E é verdade, alguma coisa substitui. A água ajuda bem. Não porque ela tem efeitos antitabagistas, não. É porque ela realmente sacia a vontade, distrai. Fazer alguma coisa. O fumante tá na fase oral, né? Ele precisa pegar alguma coisa e levar na boca. Então, se seja uma bala, que seja um chiclete. Começa a beijar. E pronto, vai ser melhor do que ficar fumando, né? Exatamente. Esse negócio de beijar é muito bom mesmo. Beijar sem cheiro de cigarro, melhor ainda também. Agora é legal falar para as mulheres que perde peso depois. Quer dizer, você ganha pelo menos 3 quilos, assim, vai ser invariavelmente 3, 6,5 quilos vai perder, pode ser mais, até 8, 10 quilos. Agora isso tem uma curva que você ganha o peso e depois você pode voltar. Talvez você não volte ao peso inicial sem uma dieta, uma reeducação alimentar. Agora você perde depois, não é que você vai engordar indefinidamente e virar um obeso. Também, lógico que não. Agora, como você o seu centro de fome fica mais estabilizado, você vai ter mais fome, sentir mais prazer. Agora, depois isso cai de novo. Então, não é um desespero. Ninguém devia deixar de parar de fumar porque tem medo de engordar. Isso eu acho que não tem lógica. Bom, o Tavinho está dizendo que eu tenho que ler as perguntinhas dele. Eu li, Tavinho, li todas as suas perguntinhas, já fiz todas, eu acho. Desculpa se escapou alguma, é que é muita coisa aqui nesse chat pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, eu também vou falar uma coisa pra você, já falei isso aqui, vou repetir. Eu fiz televisão 20 e tantos anos sem chat, não sei como, não sei mais. Se você fizer, você não consegue, você fala, como que eu fazia televisão antes sem a participação dos internautas? Como? Eu não lembro mais como é que era. Agora eu já tô... pior que cigarro, viciada em vocês. Muito obrigada a vocês todos aqui que me parabenizaram pelos meus 4.000 programas de televisão. Muito obrigada. Muito obrigada também aos doutores, Dr. Nabil Goraeb, Dr. André Nathan Costa, que estiveram aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a você que participou no chat. E hoje nem vou falar do meu site, porque não dá tempo, só vou te falar onde é. É o www.isabel, com S, Vasconcelos, com 2 Ls.com.br. E tem o livro do Dr. Nabil, que eu preciso mostrar para você, que é Ninguém Morre de Véspera. Tá vendo o coraçãozinho aqui? Já sabe, né? Pode ler, que é super legal. Não é livro de médico, é livro com linguagem leiga, delicioso de ler, tá? É isso aí. Muito obrigada, doutores. A gente volta no sábado, mas não vai esquecer que é aí às 19 horas e não às 22. Ó, tchau. Doutor, desde que eu nasci que ando adoentado, tenho o nariz um tanto avantajado. A minha cara é feia pra chuchu, mas o meu queixo até parece uma castanha de... Volte-me.